Oi, gente, meu nome é Malu, eu sou Malu aqui na Oficina Cast, da Oficina do Ser, e hoje esse é o nosso terceiro podcast. Oi, pessoal, me chamo Isabela, estou aqui na Oficina Cast e hoje estamos aqui para entrevistar mais uma pessoa que se chama Thiago Pessoas. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Obrigado pelo convite. Bom, vamos para a primeira pergunta, então. Como que foi crescer no Padre Vitor? Cresci, né? Avançar a idade, né? E crescer mesmo. Foi. Hoje, com 41 anos, eu tenho mais convicção de que foi uma experiência muito rica. Principalmente pro que eu escolhi da vida, assim, porque eu escolho, né, todo dia. A gente, na verdade, não escolhe uma coisa e esquece de escolher todo dia. A gente escolhe todo dia uma coisa que a gente deseja. E eu vim pensando nisso, né? Porque eu sabia um pouco que a gente ia falar um pouco do bairro. E eu fiquei pensando nas figuras que sempre tem, né? E eu sou de uma época que a gente achava muito difícil, mas de certo modo tem uns privilégios que era a gente tinha pouco acesso a recursos tecnológicos, né? Inclusive até o ônibus e a luz, a iluminação elétrica, né? A luz elétrica. E aí tinha uma coisa de ficar junto, de reunir, de encontrar, de ir pra rua, de brincar, de queimada, vôlei, futebol, cair no poço, que eu não sei se alguém conhece. Tem uma brincadeira chamada cair no poço. Posso contar depois. Mas pra mim foi muito rico. A gente vai, o tempo vai chegando, né? A gente vai avaliando as coisas, experimentando a vida e tentando entender. E vai vendo que a nossa história é muito importante. E que se a gente ainda não acha, a gente vai ter que dar o jeito de inventar. Pra nem que se livrar dela, né? Mas eu agradeço, assim. Eu tenho muito carinho, assim, respeito pelo Padre Vitor. E aprendi a carregar mais depois que eu fui embora de Varginhas. E você morou lá quanto tempo? Quando eu saí, eu morei 2 anos em Ribeirão Preto. Eu fui para fazer um primeiro curso de teatro, um curso técnico. Aí fiquei lá 2 anos, mas depois já fui para São João del Rei, depois já fui para Barbacena, Juiz de Fora, e fiquei nessa coisa meio nômade, que parece ainda que eu não tenho uma coisa, um lugar fixo. Sim. Mas por conta de muita coisa que a gente conversava no teatro, essa questão da memória, que é muito importante, você estava falando até assim de decorar. Aí tem uma coisa que me ajudou muito, me ajuda muito a decorar, é quando a gente entende que a palavra decorar vem desse, né, a origem dela vem de decor, que é essa coisa do que vem do coração. Então, o que passa pelo coração, a gente assimila bem, né? Então, a arte eu penso que é um exercício de afeto, né? Que a gente filtra as coisas pelo nosso afeto, pela nossa vontade. E aí vai ficando mais esse jogo de decorar, de assimilar frases, cores, coreografias, notas musicais, vai chegando com esse propósito de passar pelo que a gente deseja, né? Que ninguém merece fazer o que não quer fazer. Tiago, o que mudou em você quando você foi estudar fora que te motivou você a estudar fora? Boa. Bom, eu estava fazendo um curso lá no Unis. Eu trabalhava de porteiro, 12 para 36. Sabe, você trabalha 12 horas, folga 12 horas. Lá embaixo no Centenário, na Boom. Na fábrica de. Ela também faz fertilizantes. Essas fábricas faz de tudo, né? Macarrão, fertilizante, sei lá. Inclusive é esse mesmo. E aí eu era. Eu tava vendo um processo religioso de alguns anos, que eu tinha tentado ser um frei franciscano. E aí, de repente, eu entendi que não era por ali a minha pegada. E aí eu fui estudar serviço social. E um, porque não tinha ciências sociais, a gente não tinha acesso. E aí eu trabalhava lá de porteiro e pagava minha mensalidade no mundo, só isso que era a minha vida. Às vezes eu ia de bicicleta, às vezes eu ia com o carrinho velho do pai e tal, que não funcionava direito. E aí com 6 meses, alguma coisa me despertou quando eu conheci uma coisa chamada mais-valia. Que mais ou menos assim é uma fábrica, sei lá, de tantos empregados, uma hora que um empregado trabalhasse, ele já produziria o lucro, o lucro do patrão e o salário dele. Então imagina 150 funcionários, 100, 200. E meu pai sempre trabalhou como metalúrgico. E minha mãe sempre trabalhou como doméstica.
e depois de um tempo ela se tornou cozinheira nas escolas. Trabalhou no Industrial, trabalhou no Padre Vitor, aqui no São Sebastião, que eu estudei também. E aí, pensar que meus pais sempre foram explorados, e os nossos bairros, e me deixou muito revoltado. E eu fiquei muito mal, assim, muito mal mesmo, como pessoa, assim, não tinha muita expectativa. Só que eu ia na aula, já que e era um espaço que não era, apesar de eu ter meu privilégio, né, de uma pessoa branca, homem, ter esses privilégios, o ódio, né, a raiva que a gente sempre sentiu de... Porque não é... A gente é muito ligado um no outro, a gente sempre via situações de discriminação muito aqui no Padre Vitor. Tinha trava-numa com as polícias, né? Que a gente ficava ali quando tinha pista, tomando uma e tal, e não podia ficar ali, e só meus amigos pretos que levavam o saculejo, e a gente entrava numa e dava uma confusão danada. Enfim. Então, por essa revolta, por entender esses termos, e entender que faculdade é uma coisa para todo mundo, até conversando com a Priscila, né, minha companheira, né, minha esposa, não sei como é que a gente dá um nome para isso, a gente vive junto e nessa vida, e a gente tava falando, você lembra que a nossa perspectiva, a gente conversava na idade de vocês, falava assim, e aí, qual supermercado a gente vai trabalhar? Qual fábrica a gente vai se acabar? Porque na escola não tinha nenhum debate sobre faculdade, não tinha nenhum incentivo. Aqui ainda tinha uns processos com Dona Leila e tal, um negócio de... que acho que até o nome de rua, né? Dona Leila. E aí então essa motivação foi, eu quero continuar vendo nessa linha do franciscano, no sentido assim, eu quero contribuir socialmente, eu quero servir para alguma coisa. Mas como eu não tinha mais essa crença numa instituição religiosa, e também não tinha mais essa crença numa ideia teórica de partidos políticos, porque dentro da própria faculdade as pessoas queriam que eles só falavam de salário do assistente social. Falava assim, você pode ganhar, naquela época, era 2006, você pode ganhar até 8 mil, 10 mil no Nordeste como assistente social. Aí você levantava a mão e falava, mas eu tenho que baixar a bola para coronel? Eu tenho que mentir que não há abuso? Esse é o preço? Hoje eu até levei a música do Rapa para nossa oficina, e aí eu fiquei indignado com aquela pergunta. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Eu achei tão boa essa pergunta. Porque muitas vezes a gente quer ficar em paz, né? A gente quer fazer o que as pessoas determinam, ou que a moda determina. A moda é uma palavra que foi muito, na minha época de jovem, a palavra que sempre se usava muito. Moda, 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 moda. E aí a moda é tão agora que ela dilui, a gente usa dela e a gente nem percebe que é moda. A gente acha que é nosso. É um grande método das redes sociais, Instagram e essas coisas. E a moda, e a Ambev, e os pouquíssimos ricos aí que detêm o dinheiro mesmo. Então o jeito deles é achar que a gente ama aquilo, né? Eles não convencem. Então, a partir disso eu não queria mais trabalhar dentro de nenhum lugar. E aí me veio o teatro, que eu já fazia quando era criança, que eu fui reprimido, né? Porque o homem não rebola, né, amigo? Né? O homem não pode rebolar, né? O homem não pode dançar. Por isso que o nosso corpo é tão duro, por isso que a gente fica tão doente. E a gente não pode abraçar, a gente não chora, né? E a minha infância foi muito dura, assim, com uma estrutura familiar muito cruel, por conta de defasagens humanas e álcool e pobreza. Porque, na boa, né? Quando a gente não ouve os adultos, mas na boa, sem grana, pensa bem se você quer começar a namorar. Porque, assim, vai depender muito do valor das pessoas que você convive. E aí isso também eu agradeço, que eu tive muita sorte. Convivi com muita gente doida, com muito valor, com muito coração grande. E aí então eu desci, eu chego, aí um dia eu falei assim, eu quero trancar. Aí a pessoa, mas tem que pagar, não sei, eu não quero pagar mais nada, eu quero só ir embora, já paguei o que eu paguei. Aí eu fui na sala de aula, pedi licença pra professora e declamei um poema. Pode levar? Rapidinho. Porque a poesia, o livro, inclusive eu, né, me redimi assim, mas eu dei um livro mesmo, eu roubei bastante livro. Assim, me apropriei de bastante livro. Porque era uma coisa, era um material assim, pertencente às pessoas muito inteligentes.
Ler é para pessoas muito inteligentes. Interpretar um texto é só para aquelas pessoas. Não para quem nasceu no Padre Vida. Não para filhos de operários. Karl Marx, Freud, Nietzsche, né? Simone de Beauvoir. Coisas assim que a gente não sabe nem falar o nome, mas que tá aí, ó. Que são pessoas que olharam, eles não são perfeitos, não são deuses, não são santos. Quando a gente desencana um pouco de uma instituição religiosa, a gente vê que o problema é nós mesmo. Gente. E aí eu cheguei na sala e falei, li um poema que é o seguinte, Manuel de Barros tem um poema que diz assim: tem um livro sobre águas e meninos. Mas eu gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar o vento e sair correndo com ele para mostrar para os irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre os orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Ele dizia que os vazios são maiores e infinitos. Com o tempo, aquele menino cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira. Com o tempo, ele descobriu que escrever era o mesmo que carregar água na peneira. O menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino começou a usar as palavras. Ele viu que ele podia fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens. Ele foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto no final da frase. Ele foi capaz de modificar uma tarde colocando uma chuva nela. O menino fazia prodígios. Ele fez até uma pedra da fruta. E a mãe reparava o menino com ternura. E a mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. E fui embora. Da sala de aula, para sempre, daquela sala. E aí eu não sabia o que fazer, porque todo mundo em cima de mim, minha família falando, pô, esse menino tá doido. Uma vez ele é frente, de repente ele é marginal, de repente agora ele era assistente social e agora ele quer fazer teatro. Como que eu sou metalúrgico, sou mãe, só que eu nunca tive um não. Né? É mais de outras pessoas, tios, vizinhos, pessoas enxeridas, pessoas que às vezes nem valem muito a pena. Mas, e a gente é mais novo, e também faltaram os adultos falar, vai meu filho, tá precisando. E essa coisa, né, do proletariado, do trabalhador, a trabalhadora, a gente, e aí uma coisa que eu penso muito de Varginha, nós somos um povo muito envergonhado, muito humilhado, por muito tempo, pelo coronelismo, pela igreja, e aí a forma de Varginha se defender é essa cara feia. Esse deboche do outro, esse desprezo. Porque é medo. Medo de ser o que se é. Porque disseram pra gente que no Padre Vitor a gente não tinha direito a nada. Igual estão fazendo. Fazem com o pessoal do Novo Tempo, fazem com Carvalhos, fazem com o Monte Serrat. Como se não existisse gente. E a gente sabe aonde chega quando a gente acha que aquelas pessoas, que certas vidas valem a pena, outras não. A gente tá vendo o que tá acontecendo. E aí a gente falou assim, e agora? Fudeu, né? Vamos fazer teatro na rua. Vamos pra rua, vamos passar o chapéu, vamos... e aí a gente se encontrava 3 horas da madrugada. O povo achava que a gente tava só endoidando, que a gente tava fazendo nada. Aí conseguimos ganhar R$1.000, nosso primeiro R$1.000. Um grupo de 5 pessoas. Fazendo um teatro na Manguels. Que nós mesmos escrevemos, nós mesmos fizemos as músicas, o figurino. E era péssimo, porque eu tava super comunista. E era péssimo porque falaram que era orçamento familiar. Eu falei, pô, que bosta, né? Desculpa. Vocês podem dizer. Que desagradável. Uma pessoa, filho de trabalhadores, eu tenho que ensinar para o trabalhador da Manguel, com o meu teatro, que ele tem que saber cuidar do dinheiro dele, que é um dinheiro ridículo, que é um dinheiro que não dá para nada. Aí a gente falou, mas nós precisamos desse dinheiro.
A gente foi, queimou a mufa, né? A pestana e falando assim, já sei, vamos falar do consumismo. E criamos uma história muito louca. Um cara era viciado em jogo, eu acho que não tinha nem tigrinho, viciado em jogo, a sogra dele era viciada em remédio, a menina era tipo super desconectada da realidade, com 2 celulares, a mulher gostava de pet, tratava pet melhor que gente, aí todo mundo morre. Vai todo mundo pro inferno do consumismo. Que na versão original era Cuba. Só que aí a Mangas falou assim, tem como mudar o lugar? Falei, tem. Porque a gente sempre joga essa, a gente sempre faz um texto que não vai passar. Pelo menos a gente tenta. A gente tentava mais, a gente era mais ousado. E a gente ia perdendo mesmo. Enfim, aí isso me motivou. E aí um dia, chegou um festival, tem um festival de teatro aqui, que não tem mais, e veio um grupo de Ribeirão Preto. E uns amigos do meu grupo falaram, não, velho, eles falaram que tem curso de graça, 3 vezes por semana. Eu falei, só 3? Que beleza, né? Sobra 2 dias durante a semana. Porque, nossa, esse negócio de ficar indo todo dia também é uma farsa, né? Aí, vamos. Com que dinheiro? Sim, 2 meninas, Lidiane, Milene. Só Juninho, Lesson e eu que continuamos assim. Com teatro. Calou, só. Vamos fazer teatro de rua de novo. Então fizemos o Baixo de Natal. Que era uma peça no Natal para criticar o Natal. E aí a gente esperava a missa acabar. Juninho ficava lá crucificado. Ninguém entendia nada porque era Natal. E tinha um menino preto crucificado. Que a gente já sabia que Jesus era preto naquela época. E aí a gente falava, vamos esperar. Aí o povo chegava, acabava a missa e ficava assim, o que é isso? Aí começava a gente fazer mania de Natal, facilidade, mania de Natal, facilidades pra comprar, e depois do Réveillon, o ano inteiro pra pagar. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Aí vem, mania de Natal, a família reunida, sempre tem um parente chato, exagera na bebida. Mania de Natal, poucos de barriga cheia, os ricos ganhando carro e os pobres ganhando meia. Eu pensei que todo mundo fosse bem. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E não é. E aí fizemos, passava o chapéu e com esse dinheiro a gente conseguiu pagar o ônibus e fomos para Ribeirão Preto fazer um teste para ver se a gente passava. E aí dormimos no teatro, a gente foi muito bem colhido, a gente era os Varginha. Vocês são muito doidos, vim pra cá fazer um teatro. 2006, era bom. E a gente não sabia. E aí passei, e aí fui. E aí o que mudou? Até agora, muita coisa, porque muda sempre. Tá aqui é uma mudança, tá aqui é um retorno. A minha história, mas também é uma forma de partilhar essa possibilidade que o teatro me trouxe. O que mudou foi porque o teatro entrou. E aí eu comecei a pensar a partir do teatro. É meio confuso, porque a gente tem uma visão do que é o teatro. Mas é igual eu queria dar um pitaco, assim, uma visão sobre futebol, ir a um jogo. Não experimento o que é aquilo. Embora teatro e futebol tenham uma conexão muito grande, inclusive com a tragédia grega. Essa coisa de lotar o estádio e as pessoas enlouquecerem, falar, mata! Né? A gente é isso, né? Joga nos leões, mata mesmo. A gente assistia as pessoas sendo mortas, né? Né? Esforcadas, queimadas, e falava, né? Não tinha celular, não tinha nada pra fazer, não tinha tela pra rolar. Vamos ver gente morrer. E aí o teatro começou, mas como assim o teatro mudou? Porque tem muita coisa que o teatro traz, assim também como a yoga, como a dança, a meditação, o estudo, principalmente, porque o teatro, obrigatoriamente, a gente tem que estudar. Estudar as coisas, se interessar por elas. Se a gente decide que vamos fazer um teatro sobre os copos de vidro e comparar essa fragilidade dos copos do vidro com a nossa, a gente vai ter que entender de onde veio isso. E aí o teatro ajuda a gente a procurar os mestres, as mestras, mas também ser autodidata. Não autossuficiente, entende? A gente não sabe tudo e nunca vai saber. Mas não esperar também o tempo todo. Não achar que só porque você está sentado numa mesa e assistindo alguém que você está aprendendo. É o decor.
E aí eu acho que a gente tem que ficar atento ao que nos toca de verdade. E ficar ligado naquilo que a gente tem que cumprir como responsabilidade. Para sair logo dessa lógica do sistema. Né? Porque a gente é incentivado a não estudar. Né? Meninas periféricas, principalmente, não são ensinadas a estudar, a desejar o estudo. Porque o estudo não é para pessoas sagradas, incríveis. Estudo é para todo mundo. Uma coisa que eu sempre dou conselhos, né? Assim, né? Conselho, toque, assim, porque eu também não fui incentivado a ficar lendo. Lê, começa a ler. Não gostou, troca. Tem muito livro no mundo. Até se achar aonde é a tua linha agora, né? Então, só para resumir mesmo, o que muda é que o teatro me colocou um interesse na vida. Um interesse que não é só pelo meu ponto de vista. Que eu tenho que trabalhar a empatia. Né? Que eu tenho que me colocar no lugar de uma personagem. Então, é uma das coisas, né? E também uma coisa assim, interessante, né? Assim, que falam pra caramba, né? Mas nesse lugar do machismo, que vai ser até eu morrer, é um ganho, uma porcentagem pequena ainda, mas o teatro me deu um bom ganho. Esses lugares de entender que o nosso corpo é o nosso corpo. Que a gente é a gente, primeiro. Que primeiro somos pessoas, né? E que essa polícia em cima da liberdade das pessoas, o corpo das pessoas principalmente, é o que o teatro combate. Porque uma síntese interessantíssima, assim, para encerrar mesmo. Qual que é a diferença do teatro para as outras artes? Ninguém saberia dizer? Sei lá, qual que é a diferença do teatro para o cinema? O que faz o teatro tão fundamental? Por que não acabou ainda? Por que é mais velho do que o Egito, que é a onça? Aqui o teatro tem como fazer, tipo, o cinema precisa de um lugar, De uma estrutura, né? estrutura diferente do teatro. Muito boa. Pode ser em qualquer lugar, com qualquer coisa. Exato. E ele sobrevive ao vivo, nesse encontro aqui. Então ele é sagrado, porque ele é ritual. Ele é primitivo, ele é xamânico, né? É lá das primeiras mães, né? É o entretenimento, é a cura, é Porque teatro não é mentira. Arte não é mentira. Mentira é outra coisa, mentira é o que eles estão fazendo aí. Né? Mas o teatro, ele precisa dessa coisa ao vivo. Teatro filmado é teatro? É um teatro filmado, mas não é a mesma coisa. Né? Você não sente o cheiro. Teatro tem cheiro. Tem gente. Tiago, e você atua, você canta, você compõe, você é palhaço? Como é que é viver da sua arte aqui em Varginha? E aproveitando, o que você planeja para o seu futuro? Bom, vou falar primeiro, né? É difícil, porque eu tô num momento da minha vida, assim, nesses 41 do primeiro tempo, eu espero, que foi muito importante voltar. Por mais que as pessoas falem, não sei o que, você sai. Não... A gente nunca vai para um lugar e volta o mesmo. A gente veio aqui hoje, a gente não vai sair a mesma pessoa. No sentido nada coach, não. No sentido de que ainda mais se a gente deseja que a experiência nos atravesse. Então eu acho uma coisa combativa, acho difícil viver de arte em Varginha. Por conta de que eu não entendo que a inflação sobe tudo e o cachê dos artistas, eles não têm ajuste. Eu acho difícil ver em Varginha, porque, como eu disse, essa coisa que eu justifico, pelo menos pra mim, pra eu viver bem, que é essa cara fechada, esse machismo assim, né, ferrenho, bem declarado, que o cara tipo o outro já está batendo, né? Só que são amigos. Essa dureza que a gente não fala muito, mas que a gente sofre, né? Muitas pessoas ficam tristes aqui e tal. Eu acho um desafio. Eu acho um desafio. Hoje em dia, eu tenho me organizado melhor. Tenho procurado as minhas resiliências. Mas não é fácil. E já que aproveitando sobre o futuro, não sei muito o que vai ser no futuro.
no sentido de que muitas vezes eu não tenho muita estratégia, não. Assim como as pessoas acham que talvez devam pensar que eu tenho, ou que eu fique muito interessado em um cargo importante para ter mais problema na vida e tal. E estagnar a arte, assim, pelo menos o mínimo de sinceridade. Então, acho que o mais difícil de produzir, ter vontade de viver de arte em Varginha é não ter uma comunidade artística. Pessoas que pagam para ver. Sim. Eu acho que quem está aí há muito tempo, que já devia ter saído do teatro, dos teatros Capitólios, das secretarias de cultura, essas pessoas estão há 1000 anos. Até a pessoa do trânsito também, a pessoa que está aí há tantos anos, 35, 40 anos. É insuportável a gente viver de fofoca, a gente viver falando mal um do outro, fingindo tudo bem depois na frente, mas não fazer nada. Só cuidar do próprio. E aí, eu acho que isso vai endurecendo a gente um pouco, assim. E aí a gente tem esses escapes, esses projetos que eu gosto mais do que ser CLT. Prefiro um projeto de 6 meses, graças a Deus, porque, né, eu não sou fácil. Uma pessoa me aguentando 1 ano no serviço, eu acho que eu não me aguento. Por conta dessa questão de querer mudar, né? Bandas, é dificílimo, porque o músico é um artista totalmente travado. Se acha, porque toca um trem, mas é travado, não é mal educado, muitas vezes medroso, não rebola, entendeu? Acha que a vida tá ganha. E aí eu acredito que a arte não é uma coisa só pra mim. Mas não sou poliana, não sou Madre Teresa. Poliana, eu digo, a vida é linda, né? Madre Teresa, não acredito nisso não. Eu acho que então façam isso, eu sou bem atrasado pra me organizar, né? É um pouco típico, né, de homem, né, também, nessa questão do autocuidado, de se respeitar, sabe? Respeitar o seu trabalho, respeitar esse tempo de caminhada. E aí, então é isso, assim, eu não sei muito do futuro. Até a gente planeja mais o meu do que eu. Por que você não faz isso? Por que não grava? Por que não faz isso? Não faz aquilo, faz aquilo? E eu falo, quero, mas a vida, sei lá, eu vou começar a trabalhar no Fuvai agora, num projeto de 6 meses, a partir do dia 5. E eu tinha dito pra mim, assim, não aguento muito aquela estrutura daquela casa, daquele equipamento, que é a Fuvai. Que as pessoas trabalham lá vão adoecendo também. Saúde mental não é fácil. Mas a equipe é outra. É uma equipe jovem, pessoas que pensam saúde mental de outra forma. Então, quer dizer, a gente vai poder. Quando tem esses encontros, quando tem esses projetos como a gente faz com a Marilane, que a gente chega numa sala de aula, já está preparado um terreno que as pessoas, né, tem uma referência, olham para a Marilane e falam. Já tem um outro ambiente de arte, né? Os meninos da banda, as crianças, principalmente as crianças. Assim. Então, eu acho que o meu futuro é isso, continuar vivo. E buscando inspiração. Principalmente nesse lugar que parece que é uma revolta vazia, muitas vezes, mas é porque sempre disseram, não pode, não pode, não pode. Não vai filosofar, porque isso não dá camisa. Não vai ficar falando poesia, violãozinho. Não pode, não pode. Então, acho que a ideia é um pouco isso. Quanto mais não puder, mais a gente vai querer fazer. E aí que é bom demais. Só pra irritar a fórmula. Que essa fórmula já passou da hora de cair. Muito obrigada, Edita. Eu que Foi um agradeço. prazer ter você aqui. Pode chamar mais vezes. Deixado, tá? Obrigado, Isabela. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, saúde e vontade.